homem um dia chegou na igreja e ele disse assim, ele olhou para o tecladista e disse, vai lá, me dê um sol. Aí o irmão deu um sol lá para ele. Ele disse, agora você me deu um lá. Aí o tecladista ficou assim, não consegui entender. Aí ele disse, eu não sei cantar. É igual eu, tá, irmãos? Eu só sei cantar o refrão. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor nos deu. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos. Salmo capítulo 128, apenas um versículo 1. Amém? Diz a palavra: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Glória a Deus. O Senhor me deu essa palavra em novembro de 2019. Eu acordei às 4h30 da manhã para trabalhar. E o Valmir conhece bem, né? Roteiro de estrada, viagens. Na época eu trabalhava viajando. E quando eu acordei, orei, peguei a palavra e abri, e o Senhor me deu esse texto. Eu viajei, só que eu não consegui entender por que o Senhor trouxe essa palavra para a minha vida. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mais à frente nós vamos entender um pouquinho por que o Senhor me deu essa palavra. Queridos, eu quero que você volte agora para Gênesis capítulo 37. Não é sobre isso que eu vou pregar, tá? Gênesis capítulo 37. E no versículo 2. Eu queria que você deixasse aí sua Bíblia aberta. Gênesis capítulo 37, no versículo 2. Irmãos, eu confesso que nos dias atuais eu não consigo entender muitas coisas que estão acontecendo com a nossa geração. A nossa geração, ela não consegue entender, ela não consegue visualizar sobre provações, sobre tribulações, sobre o que é passar momentos difíceis, passar por tribulações, por momentos de angústia. O Senhor Jesus vai dizer isso, os irmãos sabem muito bem. No mundo tem aflições e tal, mas a nossa geração, ela não consegue entender, muitas vezes, o propósito de passar por algumas situações, que a igreja precisa passar por situações, eu e você precisamos passar por situações. E tem um pastor aí que ele diz o seguinte: se está tudo bem na vida de um cristão, tome cuidado. Se vai tudo bem, tome cuidado. Tem alguma coisa errada? Porque o Senhor, muitas vezes, Ele nos leva no estreito. Ele nos leva a passar por uma dificuldade, por uma frustração, por uma adversidade, para que eu e você possamos entender o processo. Você consegue entender? Amém. Existe uma frase, não é bíblica, mas diz que a frase diz: só consegue ter vitória se você passar pelo processo. Para o cristão não é diferente. Nós precisamos passar pelo crivo da prova, muitas vezes. Nós precisamos passar por frustrações, muitas vezes, para a gente vir para cá. Você sabe que quando está tudo bem, você se acomoda, você perde o ânimo e você não quer mais vir à igreja. Aquele cristão que vinha quinta-feira, sexta-feira, vinha de manhã, vinha à noite, vinha sábado, ele vai perdendo a motivação, porque está tudo bem, o casamento está bem, a família está bem, as finanças vão bem,
Mas quando a coisa aperta, a gente tem que vir para cá. Porque é aqui que nós conseguimos entender, de fato, de verdade, o propósito do Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus. Eu quero compartilhar esse texto com a igreja. O versículo 2 diz assim: esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Glória a Deus. Queridos, eu não vou contar a história de José, tá? Pastor Jones? Se formos falar de José aqui, irmãos, todos vocês têm uma experiência para contar, né, Gustavo? Gustavo, meu amigão, está ali, Montevideo. Todos nós temos experiência para contar, baseado na história de José e da família. Passaremos aqui, né, pastor, a noite inteira falando do que aconteceu, né, o mover que Deus fez, que havia um propósito e tudo mais. Mas eu quero, queridos, falar sobre algumas lições que nós encontramos nesse texto da história de José. A primeira lição que eu enxergo aqui nesse texto é o ciúme. Por que o ciúme? Porque no versículo 4 ele diz o seguinte: vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele pacificamente. Olha aí o que despertou o ciúme na vida dos irmãos, porque o pai amava mais. É correto o pai amar o filho mais do que o outro? Nós dizemos que não, não é isso? Até porque somos pais, eu sou pai, e eu não posso oferecer ao meu filho um amor maior do que o outro. Eu não posso oferecer a Samira um amor maior do que a Arthur. Mas o texto que vai dizer que Jacó amava mais. Cuidado para você não ficar chateado comigo quando eu sair, tá? Estou falando que está na palavra. Jacó amou mais a José. E detalhe, ele usava uma capa, e a capa era o destaque. Era para separar dos demais, porque José era um homem honesto, obediente ao Senhor. Não somente ao seu pai, mas era um homem obediente ao Senhor. A primeira lição é o ciúme. E o segundo ponto que eu anotei é que ele contou os seus sonhos a quem não deveria, ou deveria, porque eram seus irmãos. Por que não compartilhar os meus sonhos com os meus irmãos? Por que não compartilhar os meus sonhos com os meus irmãos em Cristo, com a minha família? Mas entenda uma coisa: nem sempre existem aqueles que vão sonhar com você, e é normal. Liderança sabe disso, pastores sabem disso, líderes sabem disso, supervisores de empresas sabem disso. Eu vivencio isso em trabalho. Se você é gestor de alguma empresa, você vai entender que nem todas as pessoas que andam com você, elas sonham com você, e muitas vezes desperta o ciúme, desperta também o terceiro ponto, a inveja. Queridos, e o que acontece? Nós, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, muitas vezes nós contamos os nossos sonhos, os nossos projetos para essas pessoas que não sonham com a gente. E está tudo bem, e às vezes é crente também. Está tudo certo. Amém? É normal. É a nossa natureza humana. E não podemos julgar as pessoas por isso. Nós precisamos entender que são seres humanos. E isso pode acontecer. O terceiro ponto foi inveja. No versículo 11 vai dizer assim:
Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. Quantas situações nós deparamos, e até mesmo no seio do povo de Deus, é normal? O que a gente vai fazer? Nós lidamos com pessoas, são seres humanos. Eu não posso tomar a mão de Deus, que julga, que faz, que executa, e me tornar como tal. Eu não posso me colocar no lugar de Deus para dizer a você que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. O nosso papel é ensinar através da palavra. É ensinar através da palavra. E queridos, e nós vemos aqui nesse texto que houve um despertar de uma inveja muito grande. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Não foi ninguém lá de fora. Não foi um desconhecido que você falou. Foi teu irmão. Foi teu irmão de casa que falou assim: se você fizer isso, você vai quebrar a cara. Não vai dar certo. Despertou a inveja. Um cristão, muitas vezes, porque não entendeu o projeto de Deus na tua vida, porque não entendeu o propósito do Senhor na sua vida. Eles não entenderam porque José usava uma capa, porque ele era diferenciado, porque ele tinha um chamado. Nessa geração nós precisamos de homens como José, homens de capa pintada, como está aqui o texto, homens de capa colorida, para que possa se levantar nessa geração. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, no versículo 18, esse texto eu chorei, porque ele fala muito ao meu coração. Eles o viram de longe, e antes que chegasse onde estava, conspiraram contra ele para matá-lo. E disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Viu aí que muitas vezes você não pode contar os seus sonhos a determinadas pessoas? E você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. E ele foi perseguido pelos próprios irmãos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração cristã. Que Deus possa levantar homens como José. Que Deus possa levantar você como sonhador. Que Deus possa contar com você na sua casa. Que Deus possa te entregar essa capa nessa noite. Essa capa colorida que faz você ser diferente dos demais. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 20, para os irmãos entenderem. Olha o que os irmãos dizem: vinde agora, matemo-lo e lancemo numa cisterna, numa dessas cisternas que havia lá, e diremos: um animal selvagem devorou. Veramos então o que será dos seus sonhos. Queridos, o ciúme, a inveja, e ele é perseguido por quem deveria proteger. José foi perseguido por quem devia guardar a vida dele. Mas eu entendo, tudo isso que eu citei, até a perseguição, levou os irmãos de José a tomar a decisão: é melhor matar. E muitas vezes nós recebemos palavras que vêm para nos entristecer. Na verdade, essas palavras é para nos matar. As pessoas tentam jogar-nos em uma cisterna, mas quando o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, o Senhor não deixa acontecer com você. Parece que está difícil, parece impossível, não tem saída. Vamos jogar você numa cisterna, mas o Senhor está lá. O Senhor está lá para fazer você superar, para fazer você persistir. Perseverança. Precisamos nesses dias de homens e mulheres de Deus que estejam perseverantes, que sejam perseverantes, que mantenham firmes. Pastor Jones, o que me preocupa é que depois da
dele. O perfil da igreja mudou. O perfil da juventude mudou. Quando fechou tudo, ficamos nas lives. E aqui, inclusive, eu lembro que o pastor fazia as lives. E às vezes a gente fazia lá também. Só tinha o pastor e a missionária, só tinha o pastor e nós fazendo a live. Queridos, o Covid veio e passou. Mas aí vocês estamos aqui. Muitos se foram. Mas nós estamos aqui. Nós precisamos perseverar em seguir o Senhor. Nós precisamos perseverar em seguir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glória. Ele foi jogado fora por quem deveria cuidar. Versículo 24. Tomaram José, lançaram na cisterna, mas ela estava vazia. Até nisso, eles deram azar, porque o Senhor estava cuidando de tudo. E se tivesse água, José morreria afogado? Muitas vezes, tem algo na nossa vida, tem algo que precisa ser restaurado, tem algo que precisa ser restabelecido. E muitas vezes, é lá na cisterna que você vai ouvir Deus. É na cisterna que vai chegar o socorro. É na cisterna que a mão do Senhor está lá para te guardar e para te levantar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, José foi vendido por um preço absurdo. 20 ciclos de prata. Se olharmos na matemática hoje, o real seria 1.300 contos. O que significa isso, irmãos? Qual é o valor de uma pessoa? 1.300 reais hoje. Assim como o Senhor Jesus, ele foi vendido lá por Judas. Não estranhe você. Jesus disse: eu vim para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E aqui, irmãos, quem vendeu Jesus foi um homem da sua confiança. Andava com ele, vivia com ele, dormia, acredito, do lado dele, viajava com ele. E um dia ele resolve entregar o Senhor nas mãos dos romanos por 30 ciclos, 30 moedinhas. E muitas vezes nós somos desprezados, caluniados por pessoas que deveriam cuidar da gente, pessoas que deveriam nos abraçar, pessoas que poderiam jogar no nosso time. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero caminhar. Até que horas aqui, irmãos? Glória a Deus. Até hoje, tá bom. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 39, no versículo 12. Ainda nós estamos vendo sobre lições da vida de José. E aqui coloquei como primeiro ponto de lições de obediência. Está escrito o seguinte: ela o pegou pela capa, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Eu quero que os irmãos entendam esse ponto, porque ele foi fiel a Deus nos seus princípios. Ele não negociou a sua fé. Vítima de inveja, ciúme, abandonado, caluniado, jogado na cisterna. Mas olha o que acontece. Ele não negociou a sua fé. E eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, não vale a pena você negociar a sua fé. Não negocie os seus princípios. Não jogue fora aquilo que Deus te deu.
Amém? Glória a Deus. E José perseverou no propósito. E ele superou a frustração. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero compartilhar algo que o Senhor fez comigo em 2019. Eu falei no início, Salmo 128. Bem-aventurado o homem que segue ao Senhor, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Novembro de 2019. Acordei às 4 da manhã, o Senhor me deu esse texto. E eu viajei para trabalhar. Muitas vezes você sai de casa e você não sabe o que vai acontecer, não? A gente está na estrada, está viajando todo dia, né? Nossos irmãos motoristas, policiais e demais irmãos que viajam, que estão na estrada, caminhoneiros, sabem o que eu estou falando. Muitas vezes você sabe a hora que você viaja, mas não sabe a hora que retorna. Você não sabe o que te espera lá fora. Um belo dia, conta-se a história de uma moça que ela estava noiva, prestes a se casar. E nos preparativos, na semana do casamento, após o casamento, deu tudo certo. Casaram-se na igreja, deu tudo certo, amém, glória a Deus. Aquele noivo saiu e ele foi comemorar a sua festa de núpcias, pastor Jonas. Ele pegou a taça do vinho após o casamento e ele foi comemorar. Nisso chegaram os fotógrafos para tirar as fotos. E ele, com a taça de vinho na mão, ele colocou-a no bolso. O que aconteceu? A taça se quebrou. E aquela peça de vidro, aquele pedaço de vidro, atravessou a coxa dele e fez com que ele sofresse um acidente. Aquela noiva não estava esperando que pudesse acontecer. E aquele rapaz foi socorrido, imediatamente ele deu hemorragia e faleceu. Nesse dia, eu não sabia o que estava por vir na minha vida. Às 5 horas e 30 minutos, eu sofri um acidente. Eu queria colocar aqui para os irmãos, mas não foi possível. Eu queria colocar a foto do carro, só para os irmãos verem o que Deus fez na minha vida através desse milagre, desse acidente que eu sofri em 2019. 5h35, eu estava voltando de Guaí. Eu dei um apagão. Se você me perguntar o que eu lembro, eu não lembro de nada. Eu lembro que eu sonhei que eu estava na sala da minha casa, deitado, pastor Jonas, no sofá, e eu escutava barulhos de trovões. E eu falei, vai chover. O barulho do trovão que eu ouvia era o meu subconsciente tentando me alertar que eu estava sob perigo. Nesse momento eu já estava capotando o carro. Meu carro ele saiu, perdi o controle da direção, ele saiu da pista, subiu no barranco, bateu numa árvore, a árvore entrou debaixo e saiu arrastando uns 30 metros do asfalto. E quando estava próximo ao poste, eu capotei o carro. E eu acordei. E quando eu acordei, eu já estava entre as Ferraris. E eu comecei a tocar o meu corpo, minha cabeça, os meus braços, as minhas pernas. E vi que eu estava bem. Eu vi que não tinha sangue. E eu escutei barulhos como se o combustível do carro estivesse saindo. Eu falei, meu Deus, o carro vai pegar fogo. E eu tentava soltar o cinto, porque trava, né, irmão? O cinto trava no momento do acidente. E eu tentava soltar e nada. Bati numa porta, nada. Chutei a outra, não consegui abrir. E saí daquele carro. Dobrei os meus joelhos no asfalto, pastor Jonas. Dobrei os meus joelhos e disse, glória a Deus. Glória a Deus. Ele é fiel. O Senhor é fiel. Aí eu vim entender, pastor Deus. Aí eu vim entender, pastor. Porque o Senhor me deu a palavra. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ainda que você não sabe o que vai acontecer, o Senhor estava lá. Eu não sabia que ia acontecer o acidente, mas o Senhor estava lá. Talvez ele me deu um texto para alertar. Eu não entendi. Sabe que o Senhor, Ele está lá, meu irmão, na tua vida.
nos momentos mais difíceis, o Senhor está lá. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui algo que o Senhor me deu através desse acidente. Minha vida mudou radicalmente. Eu comecei a entender certas coisas. E eu trabalhava muito, eu queria viajar, eu queria ganhar mais, eu queria colocar dinheiro em casa, eu queria, sabe? Essa correria no dia a dia. E você sempre querendo mais, eu quero mais. E você não consegue fazer a gestão do seu tempo. Você não consegue tirar momentos para estar com Deus, como deveria. Você faz o seu básico, seu café com farinha, seu arroz em casa, mas você sempre quer mais. Foi aí então que eu aprendi o que é fazer gestão de tempo. É você se organizar, é você não viajar de forma precipitada, é você tomar alguns cuidados, é você saber descansar. O Senhor me deu esse livro aqui, ó. Como transformar frustrações em realizações. Foi algo que o Senhor colocou em meu coração em 2019, mas só foi possível agora, né? Em 2025. Glória a Deus. Irmãos, esse livro, ele fala, eu não coloco minha história aqui sobre esse acidente, mas eu falo como você se organiza para você não viver frustrado, para você não ter uma vida de frustrações, para você entender que você precisa passar pelo crivo muitas vezes. E eu tive que passar pelo crivo do Senhor para entender algumas coisas. E minha vida mudou de lá para cá. E eu comecei a ter uma força que ela não é humana, ela é espiritual, ela é do Senhor. E alguns dias atrás eu coloquei como foco praticar uma atividade física. Eu já era praticante, mas eu queria mais, eu queria melhorar. E comecei a correr às 4h30 da manhã. E as pessoas falaram assim: você está louco? Está com depressão. Deve ser ansiedade. É o mal do século. Sabemos que tem psicólogo aqui, né? Então, você sabe disso. Crente também é doença. Crente também tem problema. Também passa por problemas. Eu comecei a correr 4h30 da manhã. No frio, na chuva. Por quê? Porque havia um propósito por trás disso. O Senhor estava me forjando para eu passar por um momento difícil. E foi através desses momentos que o Senhor, Ele me levantou. Tem coisas, irmãos, que você precisa passar. Porque quando chega determinadas situações lá na frente, que você vai entender e falar assim: isso aqui, eu dou de tapa. Eu passo andando. Porque o Senhor já te forjou, já te levantou, já te capacitou, te deu sabedoria para você prosperar. O Senhor te fez um José na sua casa para você prosperar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, falar sobre o livro. Esse livro ele não está disponível para venda. Eu não vendo esse livro em igreja nenhuma. Não vendo. Esse livro está disponível na Amazon. Se você quiser depois adquirir, é bem baratinho lá. Você pode comprar ele na versão digital e conhecer um pouquinho do que eu falo aqui nesse livro. Não vendo, tá? Não é, o foco não é esse. E aí o Senhor, em 2024, ano passado, Ele me deu esse aqui: resiliência no ambiente de trabalho. Foi um outro momento que eu vivi, né, meu irmão me sabe, acompanhou de perto a minha história ali. Glória a Deus. O Senhor, Ele me levou à conquista em 2021. Fiquei por volta de 3 anos lá e passei por um processo muito difícil. Foi uma escolha, foi uma decisão que eu tinha que tomar. Muitas vezes, uma escolha que você faz, uma decisão que você toma, ela pode levar você ao prejuízo. Assim como o acidente aparentemente foi um prejuízo. E aí o Senhor me deu esse livro também, Resiliência no Ambiente de Trabalho, que eu também não vejo. Eu não tenho nem ele impresso. Na verdade, eu tenho ele só uma amostra da gráfica. Nós fizemos lá em São Paulo uma parceria com essa editora. E
Eles queriam que eu fizesse a impressão dos livros, mas eu resolvi não vender. Está na aula, depois se os irmãos quiserem adquirir, é baratinho, só me procure. Que eu vou direcionar o link para vocês. Queridos, muitas vezes nós queremos muito algo e que Deus não tem para a gente. Você me falou isso, lembra? Muitas vezes a gente insiste em algo que Deus não tem. E foi assim a nossa história, não foi, amor? Antes de comprarmos o carro, olha para você ver o que é uma decisão errada e que gera uma frustração muitas vezes. Minha esposa disse: esse carro não vai dar certo você comprar. E eu disse: não, mas eu quero, porque eu já olhei. A gente tem essa desculpa, né? Quando a mulher fala, mas é errado. Não, mas é bom, amor, o negócio é bom, o carro é bom, eu já olhei, e se revisado e tal, a gente vai poder viajar e eu vou poder trabalhar. E aí que a gente precisa entender uma coisa. Muitas vezes aquilo que você acha que é bênção pode se tornar uma maldição na sua vida. E aconteceu comigo, aconteceu conosco. Ela disse: amor, esse carro não é pra gente. Esse carro não é pra você. O que eu fiz? Não escutei. Comprei o carro, 4 meses depois eu sofri um acidente. Irmãos, e para piorar, ele sabe da história, o carro estava financiado, certo? Os irmãos sabem, quando a gente financia, paga juros, dobrado, certo? Eu estava com o carro financiado, bati, virado, não podia trabalhar com o carro. E o que nós vamos fazer? A empresa disse: de modo que você não pode trabalhar, é regra. E agora? Aí o Senhor usou um irmão abençoado, não é cristão não, tá? Porque Deus também usa quem Ele quer. Disse assim: ó, eu tenho um carro, você pode ver esse carro. De repente, olha que situação, irmãos, que eu já estava me colocando. Eu tinha um carro financiado, um acidente, um prejuízo enorme e prestes a entrar em outra dívida. Eu tive que fazer. Comprei esse carro financiado. E aí esse irmão falou assim: ó, como é que você quer pagar? Olha, irmãos, uma pessoa estranha que eu não tenho intimidade nenhuma. Eu não tinha intimidade nenhuma. Ele sabe, ele conhece. Ele conhece. Ele tem a oportunidade de conviver, porque ele trabalha lá ainda. E a pessoa disse assim: pergunte a ele. O dono da empresa ligou para os supervisores e disse assim: pergunte a ele quanto ele pode pagar por mês. Eu não vou colocar juros e vou dar o carro a ele 20% abaixo da tabela. Glória a Deus, irmãos. Por que eu estou contando isso? Porque o Senhor pode fazer qualquer coisa. Pode ser com um carro, pode ser com a família, pode ser com o filho, pode ser qualquer coisa. Eu tive que passar para entender. E agora eu fico com 2 buchas na mão. O carro virado, 40 prestações de financiamento. Para piorar, estava no nome de um irmão. Eu não podia sujar o nome dele, porque o irmão confiou o seu nome. O irmão avaliou. Ele foi o avalista daquele carro. Eu não podia sujar o nome do irmão. Eu não podia envergonhar o nome do irmão. E agora lá está eu, sofrendo, aparentemente, para pagar um carro batido que eu não podia usar, e para pagar um segundo financiamento que eu também não tinha para pagar. Mas o Senhor, Ele me deu força. E foi aí, Paulo, que começou a minha história lá em 2021. Foi aí que Deus me deu uma força, irmãos, que vocês não conseguem dimensionar a força que o Senhor me deu naquele momento. Acordando cedo, chegando tarde em casa, pagando preço. Minha mulher segurou as contas. E nós vamos vencer. Paguei o carro do irmão, paguei a carcaça, paguei o financiamento todo, honrei o nome do irmão e paguei o segundo. E Deus me honrou. Glória a Deus.
Senhor que seja mais alto. Glória a Deus. E por que eu estou te falando isso? Porque eu tinha que passar para me tornar a pessoa que eu me tornei. O pastor Marcos Gregório vai dizer que passo que passar, não deixa de servir ao Senhor. José, em nenhum momento, deixou de servir ao Senhor. Outro ponto, para finalizar. Ele não buscou a vingança, irmãos. Muitas vezes, vamos voltar aqui para o texto. Muitas vezes, nós queremos vingar com as nossas mãos humanas. Mas o Senhor diz na sua palavra que minha é a vingança. Ei, deixa eu te dizer, você tem um advogado, eu tenho um advogado. O Senhor que cuida das nossas causas. Amém? E deixa eu te dizer uma coisa. José foi governador de um lugar que não tinha governador. Vocês conseguem entender isso? Não tinha governador. Era uma espécie de primeiro-ministro. É isso, pastor? O pastor sabe. Primeiro-ministro, não tinha governador. E aí o que o Senhor faz? Não vou contar aqui porque os irmãos já sabem. Essa história do sonho. Depois que ele interpretou sonhos, aí o faraó disse assim, ó, será que a gente encontra alguém para tomar conta disso aqui? Ele disse, tem José. Entregou tudo nas mãos dele. E José prosperou e produziu de uma forma absurda. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui nesta noite. Tem muitos líderes por aí, pastores, irmãos também falando que a riqueza, o dinheiro não é para crente. É mentira. É mentira porque a Bíblia prova isso. E aqui, ó, a palavra do Senhor mais adiante vai dizer que José, ele prosperou tanto, mas ele produziu tanta semente que não dava conta. Pastor Jones, ele prosperou de uma forma absurda. Só que deixa eu te dizer uma coisa: dinheiro é para crente, sim. Dinheiro é para nós. Porque o Senhor, Ele colocou você na terra como governante, para você governar sua casa, governar sua família, ser autoridade naquilo que Deus colocou. Só que tem um detalhe: José teve que passar pelo crivo para ele aprender a mexer com finanças. Você acha que com 17 anos ele estivesse na frente de Faraó, Faraó entregaria o Egito para ele? Com 17 anos, o menino maduro não sabia lidar com as frustrações, não sabia lidar com as perdas, com a rejeição da família, com a rejeição dos irmãos. E ele vai entender isso depois. Com 30 anos, 13 anos depois, a Bíblia vai dizer que José assumiu todo o Egito, de forma que as pessoas de outros lugares iam comprar. E nós não somos diferentes, irmãos. Essa mesma dimensão está sobre as nossas vidas. Nós precisamos acessar essa graça para mexer com finanças, para mexer com dinheiro. Você precisa aprender, meu irmão. Nós precisamos aprender. Eu também preciso aprender. Nós precisamos aprender. Você acha que o Senhor vai te colocar um valor grande nas suas mãos para você torrar tudo, para me gastar tudo? Não, não vai. Deus coloca aquilo que você tem condição de fazer. A Bíblia diz que José prosperou de uma tal forma que as pessoas de outros lugares iam comprar comida e falaram assim: ó, eu não quero nem saber. E o povo ligando para ele, ó, discando, telefonezão antigo: Faraó, tem comida? Fala com José, procura José, não sei de nada, e o Senhor tem tudo guardado. 7 anos de abundância. E José, toma de produção, produza. No deserto só tem areia, não tem nada, não tem água. Como que esse Senhor produziu? É Deus, meu irmão. É Deus na nossa vida, é Deus na tua vida. É Deus que te levanta, é Deus que te faz prosperar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estou caminhando para o final. Irmãos, esse homem chamado José, ele tinha tudo para vingar seus irmãos, mas ele não vingou. Ele até tentou, mas não deu certo. Quando os irmãos vão lá
para poder comprar comida. Tem toda a história, né? Os irmãos sabem. Ele tentou chamar os irmãos em particular e tentou prender os 3. E aqui o texto vai dizer que ele chorou, irmãos, porque ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram. Muitas vezes nós precisamos passar por esse crivo para lá na frente. Aqueles que te jogou pedra, aqueles que desprezou você, aqueles que falaram mal de você, vai ter que ver você lá na frente. Vai ter que ver o Senhor na tua vida e vai ver que você prosperou e que você deu resultado, porque o Senhor é na sua vida. Porque com a nossa mão humana é quase que impossível chegarmos a algum lugar se o Senhor não estiver lá. E José teve que passar esse processo de rejeição de coisas familiares para ele poder se tornar forte. E aí ele reconhece os irmãos ali e ele chora. Só que ele não deu a conhecer os irmãos. O que ele fez? Foi no banheiro, lavou o rosto e voltou. Eu não posso me dar o luxo de fazer isso, de vingar os meus irmãos. Mais à frente o texto vai dizer que ele manda chamar o pai e zela dos irmãos e faz para o pastor Jones um banquete e manda assar comida e prepara coisa e prepara uma mesa e entrega os seus inimigos, os seus irmãos. Queridos, fica uma reflexão para você nesta noite. Não use vingar dos seus irmãos. Não despreze os seus irmãos. Há uma autoridade do Senhor sobre a tua vida, de governo sobre a tua casa, sobre a tua família. Vamos colocar de pé. Deus, aleluia. Senhor, nós te louvamos por este momento. Senhor, nós te bendizemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. Nesta noite, Senhor, nós aprendemos sobre frustrações, que muitas vezes é preciso passarmos determinadas coisas, passarmos lutas, tribulações, assim como o Senhor Jesus nos falou, para entendermos os seus propósitos. Continue falando aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu estarmos aqui em unidade, em amor, para juntos adorarmos ao Senhor que vive e reina para todos os